lá, começando então nossa revisão. Vamos revisar a matéria Reunir, Reconciliados com Cristo e Crescimento Espiritual, beleza? Então a prova vai ser dessas duas matérias e a prova está relativamente fácil como a outra. Então, se você prestar bastante atenção nesse conteúdo, nessas páginas aqui, estudar bem, ler essas páginas, fazer perguntas destas páginas, você não vai ter problema nenhum, tá? Sabendo que a maioria das perguntas da prova, ela é aberta, então você vai poder colocar ali o seu entendimento e dentro disso, se você estiver dentro do assunto, você vai acertar, né? Só se você sair muito fora, aí não vai. E hoje estamos gravando aqui, não teremos também o áudio melhorado, tivemos um imprevisto, então você que está nos assistindo online, vai ter esse áudio aí fora do microfone, tá bom? Então vamos lá, página número 1 da apostila Reconciliados em Cristo. Página 1 vai falar então desse propósito eterno de Deus, tá certo? Qual é o propósito eterno de Deus, queridos? Está aí Efésios 1:10, muito claro para nós, né? Vamos ler esse versículo: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, esse bom propósito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, esse é o padrão que Deus trabalha em todas as coisas, colocar Cristo no centro, certo? E este Cristo que entrou ao mundo, ele precisa ser entendido por nós. Quando a gente está falando a respeito de Cristo, nós precisamos entender que Cristo foi esse que entrou no mundo. Então nós tocamos esses assuntos, eu quero frisar isso com vocês. A primeira coisa é que ele é o representante de Deus. Se alguém te perguntar aonde está escrito isso na palavra de Deus, que ele é o representante de Deus, por que não foi Confúcio? Por que não foi Maomé? Por que não foi Buda? Nós podemos colocar aí Colossenses 1, de 15 a 23. Então está dizendo aí, ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E ele vai falando, depois ele começa a falar, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, e ele vai falando. Então, como que a gente prova que Cristo é o representante de Deus? Com esse versículo, Colossenses 1, de 15 a 23, tá certo? O que mais podemos dizer a respeito deste Cristo que entrou no mundo? Podemos colocar ele como pessoa central das Escrituras. Isso é algo que nós precisamos até decorar. Então, primeiro, ele é o representante de Deus. Se Deus falou ao mundo, falou através de Cristo, correto? Nesses tempos, né? Conforme a verdade presente. Antigamente ele falou por meio dos profetas, mas agora fala por meio do Filho. Segundo, que ele é a pessoa central das Escrituras. Cristo foi, é e será a pessoa mais importante em todas as Escrituras, porque tudo falava e fala sobre ele. E nós vimos isso a respeito da matéria verdade presente, nós vimos isso no poder do pacto em que vivemos, que tudo agora devemos ver Cristo. Então as Escrituras é um grande quebra-cabeça que, quando se encaixa, mostra Cristo para nós. Então qual que é o versículo que vai poder
me dizer que tudo aponta para Cristo, que todas as coisas falam a respeito de Cristo? Podemos usar Lucas 24, 27, que está dizendo ali, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, veja que interessante isso, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tá? Então, quem falava isso era o próprio Cristo. Então, Cristo, ele pegava de Moisés, ia para todos os profetas e falava o que a palavra, o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Tá certo? Terceira característica desse Cristo que entrou no mundo está na página 2. Olha aí, o mistério de Deus revelado. Então, qual é a primeira coisa que nós podemos dizer que é uma característica desse Cristo que entrou no mundo? Primeira coisa, qual é? Representante de Deus. Qual o versículo que nós podemos provar? Colossenses 1, 15 a 23, porque ele fala, Cristo é a imagem do Deus invisível. Segunda característica desse Cristo que entrou no mundo, pessoa central das Escrituras. Toda a Escritura aponta para ele. Qual que é o versículo que nós podemos usar? Lucas 24, 27. Isso é muito importante, principalmente quando você estiver evangelizando. Você vai poder, puxa, como que eu posso provar para essa pessoa? E quando você abre a Escritura, isso vai ter um poder violento. Terceira característica desse Cristo que entrou no mundo, mistério de Deus revelado. Tá? Então, Cristo é o segredo escondido pela eternidade. Ele é a profundidade do coração de Deus Pai. Eu até coloquei aqui, né? Quando você já cantou canções que falam, Deus, eu quero ouvir teus segredos, quero ouvir mais dos teus segredos. Deus está falando, então eu vou revelar mais do meu filho para você. Porque o segredo de Deus, o mistério escondido de Deus era Cristo. Tá certo? E qual que é o versículo que nós podemos apontar como o mistério que estava oculto? Colossenses 1, 26 a 28, está escrito aí, ó, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ok? Então lá no final da página 2 está dizendo, a revelação de Jesus Cristo é para entender a sua universalidade, centralidade e supremacia. E por este entendimento, dar a conhecer o desejo e a vontade do Pai a todas as nações e a todas as gerações, produzindo assim obediência a Ele. Tá certo? É isso que eu quero ressaltar na página 1 e 2. Tá certo? Virando a página, passando para a página 3, a gente vê ali mais uma característica deste Cristo que entrou no mundo. Página 3 da apostila Reconciliados em Cristo. Qual que é a quarta característica desse Cristo que entrou no mundo? Herdeiro de tudo. E qual que é o versículo que nós podemos utilizar? Nós podemos usar Hebreus, capítulo 1, nós podemos usar Salmos 2, podemos usar Mateus 28, 18, porque Jesus aproximou-se deles, né, em Mateus, falando assim, toda a autoridade me foi dada, ou seja, isso significa que ele se fez herdeiro de tudo, porque Deus deu a ele essa autoridade. Tá certo? Muito bem.
Isso é que eu quero ressaltar na página 1, 2 e 3. Então, da página 1, 2 e 3 é só isso que eu mencionei que pode cair na prova. Beleza? Então vamos para a página 4. Vamos para a página 4. A vontade de Deus. Vamos ler devagar aí. Acompanhem comigo a leitura. Os nossos olhos verão uma geração que não se dobra diante de nada e nem ninguém, porque se determinou ser fiel ao senhorio de Cristo, e assim fazer a vontade do Pai. Por esse motivo, necessitamos entender o que é e qual é a vontade de Deus. Quando esta e as próximas gerações nos perguntarem qual é a vontade de Deus, nós vamos poder dizer claramente, de maneira específica e exata: o centro da vontade de Deus é reunir todas as coisas em Cristo, porque fora de Cristo não há nada que tenha lugar em seu propósito eterno. Fora dele não há nada nem ninguém mais. O Pai olha tudo em Cristo e reconhece como vivo apenas o que está em seu Filho, e aquilo que não está em Cristo para o Pai está morto. Por isso fomos chamados a batizar, ou seja, imergir tudo em nome de Cristo. Veja que não é batizar em água, mas em nome de Cristo. Dessa maneira, tudo e todos que estão submergidos nele experimentam a impartição da sua vida, essa transferência da vida dele. Portanto, Deus está mais do que convertendo as pessoas ao cristianismo ou conseguindo seguidores de um movimento. Aqueles que receberam a impartição da vida de Cristo, com tudo o que somos e fazemos, buscamos única e absolutamente manifestar a expressão e revelação da sua pessoa. Ok? E aí segue uma lista, amados, de 33 citações de algo e de qualidades e de bênçãos e fatores que nós podemos acessar porque estamos em Cristo, tá certo? Então são como se fossem verdades que agora estão disponíveis para nós em Cristo. Veja aí, são 33, eu não vou pedir para você decorar as 33, mas você deve saber pelo menos algumas, tá certo? Deve saber pelo menos algumas das coisas que nós temos acesso em Cristo. Isso tudo nós precisamos entender caso as pessoas nos perguntem: olha, você está falando de Cristo, o que nós temos em Cristo? Você vai poder, nós temos redenção, nós temos justiça, nós temos santificação, nós temos esperança, nós temos paz, nós temos poder, nós temos salvação, nós temos um novo homem, nós temos alegria, nós temos a possibilidade de ser igreja. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Então, da página 4, é isso aí que pode cair na prova, tá bom? Vamos para a página 6. Página 7. Vamos pular a página 6, vamos para a página 7. Tá certo? Em uma das nossas aulas dessa matéria, Reconciliados em Cristo, nós tocamos muito e pedimos até que fosse tarefa do intervalo vocês falarem para nós a diferença entre mentalidade de poço e mentalidade de fonte. Estão lembrados disso? Dando algumas características. Então, nos últimos 2 parágrafos, vamos ler ali, nos últimos 2 parágrafos da página 7. Olha aí. Necessitamos descobrir por luz e revelação de Deus aquilo que portamos. O que nós portamos, irmãos? Cristo, através do seu Espírito, que é nada mais e nada menos que a pessoa do seu Filho em nosso interior. Por não ter essa luz e esse entendimento, vivíamos esperando que toda a obra de Deus sempre viesse do exterior. Aí eu quero fazer um parágrafo aí. E muitas dessas coisas vêm por meio das músicas. Nós várias vezes cantávamos e cantamos até hoje alguma coisa que venha da parte de Deus, de algo externo, não é mesmo? A gente cantava "Faz chover", quantas vezes
cantamos essa música linda, faz chover, derrama teu espírito, manda fogo, chuvas de bênção. A gente sempre canta, talvez até hoje, ou cantávamos alguma coisa que queríamos de fora. Vem com tua glória, queremos ver tua fumaça, queremos ver o fogo, queremos ver o redemoinho, queremos ver. Então essa é uma mentalidade que nós estávamos entendendo, que nós não precisávamos mais cantar isso. Isso é uma das características de entender verdade presente. Agora já temos, nós precisamos cantar outras coisas baseado nessa verdade presente que já temos. Não adianta a gente cantar algo que Deus não vai nos dar mais, tá? Por mais que são canções bonitas. Então, fechando o parágrafo, continuando na apostila. Estando plenamente convencidos que o mais triste para nós seria nos dar conta no fim da nossa vida que nesta gloriosa pessoa chamada Cristo estão todas as coisas. Então repete comigo: em Cristo estão todas as coisas. Ok, e que todas essas coisas já habitam dentro de nós por tê-lo. Amém, queridos? Seguindo, quando esta verdade vai se revelando a nós, como já está se revelando, glória a Deus por isso, migramos da mentalidade de poço para a mentalidade de fonte, porque poço sempre espera algo de fora, fonte já tem e jorra para fora, porque para que um poço se encha é necessário água da chuva. Mas se entendermos que Cristo é a fonte da vida eterna em nosso interior, até a nossa maneira de orar e adorar mudará, não em relação à forma. Por exemplo, usamos a música para adorar, vamos continuar usando a música, não vamos mudar a forma, mas no que diz respeito à posição, nós vamos mudar. Então nossas palavras serão diferentes na hora de orar. As nossas canções, a gente já vai selecionar bem aquilo que nós cantamos, porque se já temos uma verdade em nós, nós não precisamos cantar que uma verdade venha de fora mais. Amém? E isso também não significa que a gente deve, como é que eu posso dizer, recriminar as pessoas que cantam faz chover. Eu cantei faz chover muito tempo da minha vida, pensando que Deus ia fazer chover, mas quando eu entendi que a chuva já veio, o fogo já veio, a glória já veio, tudo já veio, agora eu canto para que eu possa expressar isso e que Cristo seja visto através de mim, porque esse é o propósito de Deus. Amém, meus amados, preciosos? Até na maneira de pregar muda, né? Eu espero que vocês estejam ouvindo algumas pregações que você percebe que não está bem na verdade presente. Puxa, ele não está bem alinhado na verdade presente, não está falando muito de Cristo, está falando de ainda sombras, está falando ainda de figuras, está falando ainda de coisas que não está na verdade presente do novo pacto, da nova aliança. Então a gente vai até alinhando os nossos ouvidos para isso. Então da página 7 que pode cair é isso, tá bom? Vamos agora para a página 10. E na página 10, eu quero revisar com vocês a respeito deste evangelho antropocêntrico versus o evangelho cristocêntrico. O que significa o evangelho cristocêntrico? Cristo sendo centro. E o que significa o evangelho antropocêntrico? O homem sendo o centro. Então eu quero fazer um adendo a mais, além do que eu fiz na sua apostila, se você anotou, tá? Quero falar um pouquinho mais desse evangelho antropocêntrico e ressaltar os irmãos aquela indicação que eu dei de boa leitura para vocês. Vocês lembram que eu indiquei aquele livro, Escapando da Sedução? Esse aqui, ó, Escapando da Sedução. Se você puder, adquira esse livro, leia esse livro, é grosso, viu? Mas ele do início ao fim vai trazendo uma palavra reta para nós a respeito de tudo aquilo que o cristianismo tem colocado
na pregação do Evangelho que torna o Evangelho antropocêntrico e que muitas vezes até nós fazemos vistas grossas. O que nós não podemos fazer é vistas grossas, né? Nós precisamos saber o que é um Evangelho antropocêntrico, quem está pregando o Evangelho antropocêntrico e quem está pregando o Evangelho cristocêntrico, tá? Então, o Evangelho antropocêntrico, ele vem como se fosse uma sedução, porque é uma coisa muito boa, é uma coisa muito gostosa. E a sedução, queridos, ela sempre vai nos guiar para longe da cruz. A sedução do Evangelho antropocêntrico é fazer com que possamos fugir da cruz, tá? E eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Abra lá comigo, para você ver quem é o autor do Evangelho antropocêntrico. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 a 11. Está dizendo assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse 12, 9 a 11. Alguém tem alguma tradução diferente do engana? Ou todos está aí engana? É? Sedutor. Isso, muito bem, está aí, sedutor, essa é uma palavra excelente. O sedutor de todo o mundo. Então, quem é que seduz o mundo inteiro? Satanás. E ele usa até mesmo o Evangelho antropocêntrico para seduzir as pessoas. Continuando, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Se você vai ver o contexto aí, você vai entender o que é lançar à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. A única maneira de você ficar livre da sedução de Satanás é não amar a sua própria vida, porque o dia que você ama a sua própria vida, você já está sendo enredado nessa sedução. Porque se você ama a sua vida, você vai querer preservá-la e protegê-la. E quando a gente entende cruz, nós estamos entendendo que não queremos preservar a nossa própria vida, queremos que a vida de Cristo é que prevaleça. Então, muito do Evangelho que está sendo pregado hoje é um Evangelho para que as pessoas preservem suas vidas, para que elas tenham algo, para que elas recebam algo, e não para que aquilo que Deus deu a elas venha a ser revelado, que é Cristo. Então Satanás, ele usa com eficácia métodos e oferece uma reinterpretação daquilo que Deus disse. Lembra o que ele falou para Eva? Satanás, ele seduziu Eva reinterpretando aquilo que Eva tinha ouvido da parte de Deus. O que Eva ouviu da parte de Deus? Em relação ao fruto: não coma, porque o dia em que dela comeres, você vai morrer. Essa foi uma palavra clara da parte de Deus. Aí veio o sedutor e reinterpretou essa palavra. Ele diz: é certo que ele não mandou você tocar? Olha, na verdade eu também comi dessa árvore e não morri, porque Deus sabe que o dia que você comer, você também será como Ele, como um Deus. Olha a sedução. E essa é a sedução que está no meio do Evangelho, querendo nos fazer donos de nós mesmos, no sentido de que, quando eu sou dono de mim mesmo, quem que está no centro? Cristo ou o meu eu? É claro que é o meu eu. Isso é o Evangelho antropocêntrico. Tudo o que me coloca no centro tem a ver com o Evangelho antropocêntrico. Tudo.
Então, este evangelho, de alguma forma, esse evangelho antropocêntrico, de alguma forma, ele me diz que eu posso ser como Deus, controlar as coisas, querer do jeito que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. E aí, eu estou no centro, usando a Deus da maneira que eu quero. É o evangelho antropocêntrico. O evangelho cristocêntrico é Cristo no centro, me usando quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. É uma diferença gritante. E nós não podemos cair nesse erro, nessa sedução de colocar Deus como nosso servo, de que Deus tem que fazer todas as coisas do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Por isso que algumas vezes as pessoas que não estão entendendo ainda, quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, uma das primeiras perguntas é: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Pergunta do porquê é evangelho antropocêntrico. A pergunta do evangelho cristocêntrico é: para que isso aconteceu? Porque quando a gente começa a perguntar o porquê, é porque eu quero que as coisas não aconteçam do jeito que estão acontecendo, eu quero que isso mude. E nós estamos nesse mundo mal, nós não podemos controlar as situações desse mundo. Podemos? Você pode controlar o motorista que está do seu lado, que vem embaixo na traseira do seu carro e te dá um prejuízo de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais? Um ladrão que entra, um assassino que mata, um estuprador que faz o mal, alguém que te bate, alguém que te ofende. Nós não podemos controlar as ações. Então, se eu estou no centro, eu vou querer que a minha vida seja preservada. Meus irmãos, nós precisamos entregar a nossa vida ao controle do Senhor, para que a gente não caia no centro das coisas, tá? Então, qual que é um perigo deste evangelho antropocêntrico? É nos fazer crer que temos algo intrinsecamente bom em nós ou de nós mesmos. Sempre esse evangelho vai querer exaltar você. Nossa, como você é bom, como você merece, como você é digno. O evangelho antropocêntrico sempre vai querer trazer uma palavra motivacional para que você saia bem daquilo que está ouvindo. Melhor que a gente saia mal arrependido. Não é para que a gente fique triste, mas a tristeza, segundo Deus, gera alegria, gera arrependimento, gera fruto. Então, ouvir o que só eu gosto é evangelho antropocêntrico. Ouvir o que Deus está dizendo é o evangelho cristocêntrico. Vocês estão entendendo? E isso é de uma necessidade nesses dias, irmãos, porque o que tem de pregação por aí a respeito e baseado no evangelho antropocêntrico, olha, não está no gibi. Venha que Deus vai te dar algo, venha que Deus vai curar você. Então, tudo que se vê na televisão, 95% daquilo que é dado como evangelho é um evangelho antropocêntrico. Faça uma análise e veja se não é assim. Então eu quero ressaltar muito essa aula com você, porque a cada dia mais a gente precisa cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é ver que o evangelho antropocêntrico não se propague, não progrida nas nossas vidas, e que a gente fique longe dele e escondido dele. Amém, queridos? Então, como já dissemos algumas vezes, né? Quantos livros nas livrarias evangélicas você vai encontrar livros falando de auto-amor, autoestima, autoajuda, autogratificação? Sim ou não? Vai nas livrarias aí e veja 10 passos para você ser feliz no seu casamento, 5 passos para você sair da depressão, tantas coisas para que aquilo que está em você se torne isso, se torne aquilo outro. Você pode, você consegue. E se aquilo que está dizendo o livro não traz que o que está em nós é Cristo, e que através da cruz Cristo prevaleça e Cristo apareça, esse é um evangelho antropocêntrico. Tá certo? Então, a realização jamais se encontra no nosso ego. Jamais.
As pessoas querem realização, querendo que o nosso ego seja afagado. O ego é igual um balão, ele enche e ele esvazia, ele enche e ele esvazia, tá? Por isso que o caráter de Cristo, a vida de Cristo, nunca pode ser esvaziada. Ela é cheia e permanece cheia, plenitude. Nele a gente encontra o que a gente precisa. Em nós vamos encontrar o que precisamos e logo, logo já não vamos ter. Vamos procurar alegria, vamos procurar satisfação, achamos, conseguimos, mas logo, logo já perdemos. Então, tudo que tem a ver com o ego tem a ver com antropocentrismo, tá? Essa palavra. Então, na verdade, a gente precisa entender essas coisas. Outro perigo deste evangelho é falar de amor sem correção. Quando a gente fala de amor sem falar de correção, nós estamos falando de algo meramente sentimental. Quando você prega para alguém, olha, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e não apresenta a cruz, você está querendo trazer um sentimentalismo para a pessoa. Nós não pregamos o evangelho falando que Deus ama ninguém. Nós pregamos o evangelho falando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós demonstramos uma notícia ruim para depois demonstrar a boa. Se a gente apresenta um amor sem correção, nós apresentamos um Deus sentimental. E do jeito que esse mundo está, se você falar para as pessoas, Deus te ama, é perigoso você receber uma resposta, não, que bom, eu também me amo. Que bom que Deus me ama, bom para Ele, porque eu também me amo. Porque a salvação, ela se encontra no fato do reconhecimento que eu não presto. Já parou para pensar nisso? É por isso que somos salvos. Eu não presto. O dia que você achar que você presta, você está no centro. O dia que eu achar que eu presto, eu estou no centro, porque eu não presto. Eu não presto para nada. E tem muita gente achando aí que presta para alguma coisa. Presta para nada. Sem Cristo nós somos miseráveis. A palavra diz que sem Cristo nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não valemos de nada. Não podemos nada. Então tudo está em Cristo. Aí que está a salvação. Então quando você está pregando para alguém, você precisa trazer esse entendimento para a pessoa, porque o dia que ela achar, não, eu sou boa, Deus me ama porque eu sou bom, essa pessoa jamais vai poder ser salva, porque ela vai querer o evangelho para ela. Deus não deu o evangelho para as pessoas, o evangelho é para Ele, o evangelho é dele, o evangelho veio como possibilidade de salvação. O evangelho não veio para nós, o evangelho é para Deus, o propósito é para Deus. O propósito não é atingir as nossas vidas, o propósito é nos reunir em Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Então nós temos que entender que tipo de evangelho nós vamos pregar. Nós temos que ter comprometimento com esse evangelho, com que Cristo está no centro, que é o evangelho da cruz. É nesse que tem salvação. Porque o dia que eu reconheci que não presto, que sou pecador e só Cristo pôde pagar pelos meus pecados, eu me rendi, fui salvo e sei para onde vou. Não por merecimento, tá certo? Então, este amor que Deus fala, quando Deus fala de amor, Ele aplica a verdade, tá? Então, Cristo se manifestou em graça e em verdade. Graça e em verdade. Graça é, olha, amados, Deus é maravilhoso, sim, mas aí depois Ele se manifesta em verdade. Se você não aceita o Filho, você não tem vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, beleza? Então o evangelho antropocêntrico é contrário à cruz, porque o caminho da cruz é a rendição de tudo que nos é caro nessa vida. Essa é uma frase do David Wilkerson, um grande homem aí que já morreu, um grande homem de Deus. Então o caminho da cruz é a rendição de tudo que nos é caro nessa vida. É caro para você? O dia que você render isso, você está entendendo e experimentando cruz. Então eu queria na palavra, e que você anotasse isso na sua apostila, tá? Queria que você na palavra estivesse entendendo toda essa questão da autoestima, toda a questão do ego sendo lançado por terra pela palavra. Então abra lá Romanos capítulo 3,
e vamos rapidamente nesses versículos, ok? Romanos capítulo 3, versículo 10, está dizendo assim, olha, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Por quê? Porque ninguém será justificado diante da lei, correto? Nós já sabemos disso. Portanto, ninguém será declarado justo, olha aí. Isso é uma expressão, um versículo que você tem que abrir para todas as pessoas que estiver pregando o Evangelho, porque a maioria das pessoas se acha justo aos olhos de Deus. Sim ou não? Então você vai colocar Romanos 3,20 para ele e vai falar, olha aqui, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, ou seja, no seu próprio esforço. Não, eu sou bom, mesmo que a pessoa nem saiba o que é lei de Deus. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, porque a gente sabe que a gente não pode, que a gente vai errar, que a gente é pecador, e nunca vai poder ser perfeito segundo os nossos próprios esforços nem méritos, tá? Provérbios 29, Provérbios 20, versículo 9, vai comigo lá, está dizendo, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem que pode purificar o seu próprio coração dos seus próprios pecados? Não existe ninguém que pode fazer isso. Ou tem? Por isso Cristo veio, correto? Então essa questão de autoestima, essa questão de se valorizar a si mesmo, é uma questão que tem que ser desmentida. Vamos para Salmos capítulo 36, versículo 2, anote aí. Isso é para o seu dia a dia, viu, queridos? Quando você estiver conversando com alguém que está cheio aí de autojustiça, autojustificação, justiça própria, né? Amor próprio. Salmo 36, 2 está dizendo: ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Então é isso aí que as pessoas fazem. Não, eu sou muito importante, Deus jamais vai me mandar para o inferno porque eu estou amando alguém do mesmo sexo. Já ouviu isso? Ouve toda hora. Ah, não, mas a Bíblia diz outra coisa. Ah, mas a Bíblia é preconceituosa. É sim, e muito, porque se você não está alinhado com Deus, a Bíblia se torna altamente preconceituosa. O dia que você não deixa o seu para pegar o de Deus, você não consegue se alinhar com Deus. Por isso nós somos salvos, irmãos, porque nós deixamos o que é nosso. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Isso é um assunto que pode render muito assunto, pode nos trazer até muita alegria, viu? Porque vamos reconhecendo a grande salvação que Deus fez através de Cristo. Gálatas 6,3. Se alguém se considera alguma coisa, tem alguém aqui que se considera alguma coisa? Não sendo nada, engana-se a si mesmo. Irmãos, sem Cristo, nós não somos nada. Quem é alguma coisa em nós é só Cristo. Entendeu? Este é o Evangelho cristocêntrico. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Vai anotando aí, e se você perdeu algum versículo, você pode me pedir depois. Apocalipse 3, 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
Jesus fala: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, que ninguém se exalte diante de Cristo, porque vai ouvir isso aí. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, 23 a 25. Estamos na página 10, falando do Evangelho antropocêntrico versus o Evangelho cristocêntrico. João capítulo 2, versículo 23 a 25, está dizendo assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus, olha que interessante essa palavra, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia no homem. O que havia no homem? Fala para mim. O que havia no homem? Autoestima, autojustificação, autopreservação, autogratificação, autoamor, autoexaltação, auto tudo. O homem quer para ele. Por isso que Cristo veio nos comprar. E agora não somos nós somos dele. Amém, queridos? Coisa maravilhosa isso? Romanos capítulo 10, de 1 a 4. Romanos capítulo 10, de 1 a 4. Vamos lá. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha que interessante, isso é muito forte, irmãos, presta atenção. Quando alguém é salvo? Quando se submete à justiça de Deus. Isso é lindo. Quando se submete à justiça de Deus. Olha que coisa interessante isso. Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justificação de todo o que crê. Que coisa maravilhosa isso. Você pode dar uma glória a Deus? Você está justificado, não por conta dos seus méritos, não porque você guarda a lei, não porque você é bom, mas por conta dos méritos de Cristo. Por isso o Evangelho tem que ser cristocêntrico. Amém? Por isso estamos falando tanto de Cristo. Por isso precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer a vontade de Cristo, o amor de Cristo. Precisamos conhecer todas as coisas e entender que o propósito de Deus é reunir tudo nisso, tudo no seu Filho. Romanos capítulo 16, 17 e 18. Romanos 16, versículo 17 e 18. Olha aí. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, mas essas pessoas estão no meio da igreja. Olha que interessante isso aí, irmão. Pessoas podem estar no meio da igreja, falando, pregando, servindo, mas não estarem servindo a Cristo, correto ou não? O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Roma, escrevendo aos irmãos: olha, essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas está servindo ao quê? Olha aí que está na sua Bíblia. A que estão servindo? Aos seus próprios desejos, aos seus próprios apetites. É triste de ver o tanto de pastor que está se enriquecendo às custas da igreja. Seus próprios apetites. Uns têm apetite de dinheiro, outros têm apetite de fama, outros têm apetite de poder, de influência.
Isso é terrível. E irmãos também têm apetites que não são apetites sinceros, não estão com fome de Cristo, estão com fome de si mesmos, da sua própria aparência, da sua própria fama, de serem valorizados, de serem glorificados, de serem aceitados. Entende? Então, seus próprios apetites. Quando alguém alimenta os seus próprios apetites, está pregando um evangelho cristocêntrico ou antropocêntrico? Antropocêntrico. Agora, o evangelho antropocêntrico é muito sedutor. Por quê? Porque ele alimenta aquilo que eu quero. Sim ou não? Coisa linda, hein? Eita, palavra que corta tudo. Mediante palavras, olha que lindo, palavras suaves. Você acha que Satanás ele veio para Eva com palavras suaves e de bajulação? Com palavras suaves e de bajulação. Enganam o coração dos ingênuos. Sabe para que serve o SEAP? Para tirar a ingenuidade do nosso coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, o SEAP serve para parar de deixar que a ingenuidade domine você. Nós vamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Quando você terminar o SEAP esses 2 anos, você vai estar muito mais prudente do que quando entrou. Por isso a necessidade de fazer o SEAP. Fale isso para as pessoas que não estão fazendo o SEAP. Olha, eu estou ficando cada dia mais prudente. O SEAP está me alinhando e está me afiando. Eu estou perdendo toda a minha inocência de bobinho. Eu estou me amadurecendo um monte. Coisa maravilhosa. Porque a gente aprender evangelho antropocêntrico e cristocêntrico faz todo sentido para nós nos dias que nós estamos vivendo. Todo sentido. Olha antes de abrir, ok? Deve ser o 0. Efésios 4,14. Vamos lá. Efésios 4,14. Continuando aqui. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de quem? De homens que fazem o quê? Induzem ao erro. O evangelho antropocêntrico sempre vai nos induzir ao erro, ao engano, à sedução, ao seu apetite. Isso é terrível. E o último que eu queria destacar era Mateus capítulo 16. Mateus 16, 24 e 25. Esse aqui é top. Porque alguém que quer preservar a si mesmo não pode seguir a Cristo. Mateus 16, 24 e 25 está dizendo assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, ame-se a si mesmo, livre-se de onde eu vou e siga para o inferno. É exatamente esse o evangelho antropocêntrico. Ele só não fala do inferno. O evangelho antropocêntrico jamais prega sobre o inferno. Dificilmente prega sobre a cruz. O evangelho antropocêntrico fala de coisas boas, de coisas legais, bons aos seus olhos. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O problema é que tem muita gente perdendo a vida por conta de outras coisas e não por conta de Cristo. Está perdendo a vida por coisa errada. Vai chegar no final, mas eu fui quase uma Madre Teresa de Calcutá. Pois é, mas você fez isso porque você queria que as pessoas valorizassem a sua bondade. Não, as pessoas não têm que valorizar a nossa bondade, tem que valorizar a bondade de Cristo.
Não é fazendo bem às pessoas, é levando Cristo às pessoas. Porque se você leva o bem e não leva Cristo, você não está levando nada. Você está levando só o que as pessoas querem e o que Deus quer. Primeiro Cristo e depois comida, depois bebida, depois casa, depois roupa, né? Com isso incluso. Não vamos tirar uma coisa da outra. Mas muita gente está perdendo a sua vida, dando a sua vida pelas boas causas sociais. Não está perdendo a vida por conta de Cristo. Ok, pessoal? Eu queria enfatizar muito, porque isso tem assim afetado muito meu coração nesses dias, e eu queria que você estivesse entendendo. Então quero ressaltar aqui, ó, que você compra esse livro. Você já comprou o Homem Espiritual? Já está lendo? Eu espero. Com certeza eu espero. Você já pode comprar esse agora, Escapando da Sedução, tá? Você tem que ler livros bons, tá bom? Cada capítulo desse aqui, ó, se a gente fizesse uma série no Netflix, olha, quase ninguém assistiria. Só os que são de Cristo leem livros como esse aqui, tá? Só os que são de Cristo, porque esse aqui corta tudo, corta o que não presta, tira o que é ruim, tira o engano, a ingenuidade. Então leia, pra você ficar mais esperto, tá? Nós hoje, como filhos de Deus, nessa geração que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar mais espertos contra todas as mentiras que nós estamos ouvindo por aí, e de pessoas de dentro do próprio salão. Toma cuidado, entendeu? Amém, amados? Coisa linda, então. Isso, então, é o que pode cair na página 10. Tá bom? É isso aí que pode cair na página 10. Tá bom, queridos? Então, vamos para a página 20 agora. Então, só vai cair na prova as páginas que eu estou citando, tá? Tá joia? Só. E página 20 eu quero ressaltar muito sobre essa questão dos indivíduos aí, né? Nós falamos até um pouquinho sobre isso, mas eu quero ressaltar e quero revisar isso aí. Como que a gente edifica o corpo de Cristo, irmãos? Como a gente edifica o corpo de Cristo? Deixando a individualidade de lado, tá? Porque os indivíduos, eles têm a característica de fazer o quê? Página 20. Os indivíduos se isolam. Os membros se unem. Então eu não posso seguir a Cristo longe da congregação, posso? Os indivíduos pensam em seu ministério, interesse, o seu próprio apetite. Se eu não tiver um cargo na igreja, eu não fico nessa igreja, porque na outra igreja eu era líder. Se eu não vier para cá, pastor, como líder, eu não venho para cá. E olha que o meu dízimo é bom, hein, pastor? Ele está ouvindo que evangelho? Cristocêntrico ou antropocêntrico? Antropocêntrico. Agora, os membros, eles pensam com mentalidade de corpo. Eu não sou ninguém sozinho. Eu sou alguém quando eu me completo com o corpo de Cristo. Os indivíduos se servem do corpo. Está todo mundo como indivíduo, com a mentalidade de indivíduo. Eles estão falando, o que você pode me dar? Sabe que é a sanguessuga? Dá. Tem duas irmãs gêmeas, dá e dá, né? Sanguessuga, dá. O que você pode me dar? O que o pastor pode me dar? O que a pastora pode me dar? O que o líder pode me dar? O que a reunião pode me dar? O que o grupo de louvor pode me dar? O que o departamento infantil pode me dar? Quando a gente encontra com os pastores aí da cidade, eu que sou pastor, alguns abrem o coração comigo e falam, pastor Cleber, você acredita que pessoas saíram da nossa congregação porque tinham outras congregações que tinham um ministério infantil com muito mais estrutura que a nossa? O que essa pessoa está procurando? Acredite ou não, seu próprio apetite. Não tem aliança nenhuma. Esse é o indivíduo. Está cheio de indivíduos no meio dos salões aí evangélicos, querendo só para si. Em vez dessa pessoa falar, pastor, o que você quer de mim? O que eu posso fazer para ajudar, para a gente melhorar aqui o departamento infantil? Vamos fazer uma campanha para levantar, para a gente comprar isso, para a gente comprar aquilo, para a gente colocar ar-condicionado? A pessoa prefere
vazar, sumir, porque é um indivíduo, não é membro do corpo de Cristo. Espero que essa pessoa entenda, se converta, se arrependa e entenda o corpo de Cristo, tá? Então, a gente precisa entender a edificação do corpo de Cristo, né? Os membros, eles servem às necessidades do corpo. Os indivíduos pensam apenas em seus problemas. É errado pensar nos seus problemas? Não, não é errado. O problema é só nos meus problemas, pensando que só eu tenho problema. E o irmão do lado? E a irmã do lado? Você já perguntou para ela? Já perguntou para ele? O que ele está precisando? O que ela está precisando? E muitos dos nossos problemas, irmãos, são resolvidos quando a gente ajuda os outros a resolverem seus problemas, tá? Os membros choram, os membros do corpo de Cristo, eles choram com os que choram e riem com os que riem. Então somos um corpo quando entendemos que o um é possível se duas ou mais pessoas estão fazendo a mesma vontade. O Senhor sempre foi um com o seu Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos para a página 25. Olha a colher de chá que eu estou dando para vocês, estou pulando um monte de páginas aí, né? Só para voltar àquela primeira frase que falou, edificando o corpo de Cristo, é deixando o individualismo. Eu não consigo edificar com o corpo de Cristo sendo individualista. Não vou me lembrar agora. Página 25, tá? Esse texto aí, ó, até que todos cheguemos, é um texto muito precioso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O que é chegar à unidade da fé, irmãos? Responda para mim. Na apostila aí, página 25, a primeira frase. O que é chegar à unidade da fé? Ser governados pela mesma fé. Então, não tem esse negócio de ter uma fé maior, uma fé menor. Todos temos que ter a fé de Deus, a fé de Cristo, tá? Fé que obedece, que se rende. Quando todos estiverem, assim nós estamos chegando à unidade da fé, tá? Vamos crescendo em fé por meio de ouvir e obedecer a palavra da verdade. Por isso nós precisamos saber identificar bem a verdade para a gente ressachar, né? A gente rechaçar, desculpa, mandar embora, isolar, banir da nossa vida toda mentira que parece verdade. Beleza? Página 27 e página 28. Estamos falando aí dos estorvos e aí colocamos esse problema da corrupção, né? E é uma alegria para nós quando o corrupto ele é punido, não é mesmo? É uma alegria para nós. Nós estamos vivendo aí nessa época aí dessas operações da Polícia Federal e nós queremos que isso avance, queremos que os corruptos sejam pegos. Agora, nós precisamos entender também que corrupção está dentro de nós, na nossa carne, certo? Corrupção está dentro da nossa carne. Qual é um tipo de corrupção? Quando a gente prega um evangelho antropocêntrico, nós estamos corrompendo a verdade. Quando a gente prega algo que não é verdade, que é mentira. Entendeu? Então esse é um problema da corrupção. Então os frutos da corrupção, eu falei, que é exposto pela verdade. A única coisa que vai vencer a corrupção é a verdade de Deus, tá? Então, se tem uma coisa que a gente pode identificar como corrupção aos olhos de Deus, qual é? O que é corrupto aos olhos de Deus? Fala para mim. Não é a política, não é o suborno. O que é? Corrupção aos olhos de Deus. Vamos lá na página 28, lá, no meio da página lá. Olha lá, no meio da página está dizendo ali, ó, duas substâncias, né? A vida de incorruptibilidade por um lado, de corrupção e morte por outro. Tá certo? Aí mais para baixo, no roxo mesmo, da página 28, você vai ver aí, ó, existe uma vontade
intrínseca que funciona em cada uma das duas substâncias, sementes ou naturezas. Em 3 palavras nós podemos definir vontade: é determinar, querer e desejar. Então a carne para Deus, o que significa? Segundo a apostila, o que é? Corrupção, sistema anti-Deus, governado pelo eu quero, governado pelo eu no centro. Então, se tem alguma coisa que a gente pode falar que é corrupta aos olhos de Deus, o que é? A carne. Por isso que a carne, em operação, não pode agradar a Deus, mesmo que ela esteja fazendo a obra de Deus. E algo que é incorruptível, segundo aos olhos de Deus, é o que? O espírito regenerado, o novo nascimento, a natureza de Cristo. Por isso ele chama de perfeito a natureza de Cristo. E ele fala: o que é perfeito só se manifesta quando isto que é imperfeito estiver na cruz. Então, o que é perfeito e o que é incorruptível aos olhos de Deus é governado pela natureza de Deus e pelo que Ele quer. Amém? É espiritual. Ok, pessoal? Então vamos continuar nossa revisão agora com a apostila Crescimento Espiritual. Vai lá e vamos abrir na página 3 e 4. Apostila Crescimento Espiritual, página 3 e página 4. É muito importante você saber distinguir quais os terrenos aonde caíram a semente. Lá na parte final da página 3 está falando, ok? O que é o terreno que caracteriza junto ao caminho? Que tipo de coração é esse? Que tipo de vontade é essa? É uma vontade que não responde, não reage ao impacto da palavra. Os pedregais, qual é esse tipo de terreno? Que tipo de pessoa é essa? Que tem uma vontade impulsiva, né? Aquela que possui uma rápida resposta à mensagem, mas que fica apenas no primeiro passo e não vai além daquilo que escutou. Página 4. Qual que é o terreno dos espinhos? O que isso significa? Nós falamos bastante sobre essa parábola, vocês lembram? Então você precisa entender quais são esses terrenos. O terreno do espinho é essa vontade ansiosa, né? Essa terra prospera somente as dificuldades, e isso rouba a importância da mensagem de Deus. E a boa terra, tá certo? A boa terra é aquela vontade rendida, que é submissa à vontade de Deus, que é essa que produz. E mesmo essa, se atente para isso, produz 30, 60 e 100. Ok? Até na terra boa tem 3 tipos de decisões ou corações, tá certo? Então vamos agora para a página 6. Falamos muito sobre maturidade e na prova vai ter algumas perguntas a respeito de maturidade, e nós queremos revisar aqui tudo que diz respeito a isso. E maturidade é um assunto super importante para crescimento espiritual, para a gente entender isso. Então, o que é característica de pessoas maduras? Está aí, ó, na página 6, primeiro parágrafo, conceitos de maturidade, está vendo? A pessoa compromissada, uma pessoa que já determinou obedecer a Deus, é uma pessoa que busca se alimentar da palavra de Deus regularmente, sem a gente mandar ler a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Você tem que ler a Bíblia. Não, a gente faz isso com criança. As pessoas maduras, elas leem, elas comem, sem a ajuda de ninguém. Tá? É claro que comer um peixe com muito espinho é necessário bastante habilidade, né? Então até mesmo os adultos de vez em quando engolem os espinhos. Mas estou falando da coisa básica, tá bom? Então as pessoas maduras, elas estão buscando alcançar outras pessoas, ajudar as pessoas, tá? Não procuram o seu próprio bem-estar, não, procura dos outros. Elas estão buscando ir cada dia mais profundo em Deus. Essa é a pessoa madura. E eu falei com vocês
a respeito do que é um sinal de maturidade. Não sei se você escreveu na sua apostila, mas isso não tem na sua apostila. Eu coloquei ali: sinal de maturidade é decidir crescer. Sinal de maturidade é decidir crescer, apesar dos homens, correto? Sem os homens e com os homens. Isso é sinal de maturidade. A pessoa, ela vive dessas três maneiras: apesar dos homens, não importa o que os homens me façam, eu vou seguir adiante. Sem os homens, não precisa de ninguém me mandando fazer. Na etapa de criança precisou, agora o sinal de maturidade é que eu já estou conseguindo caminhar sozinho. E com os homens, nunca um maduro pode seguir sozinho. Agora eu já sei tudo, posso tudo. Não, sempre vamos depender uns dos outros. Amém? Vamos agora dar um pulão para a página 17 e página 18. Olha como é que foi legal. Página 17 e página 18. Na verdade, nós estamos fazendo aqui não apenas uma revisão para a prova, mas uma revisão de toda a matéria. E eu, como professor, pastor Aline como professor, estamos querendo ressaltar os pontos mais importantes. E é esses pontos importantes que nós vamos perguntar na prova. Ok? E com muitas perguntas abertas, você está tendo um entendimento claro, escrevendo ali aquilo que você está entendendo. Vamos tirar a nota 10, correto? Então aí no meio da página está falando aí, ó, 4 elementos necessários para o crescimento espiritual. Veja, nós precisamos, amados, trilhar um caminho. Então, primeira coisa, sem obediência não se cresce, correto? Sem se alimentar da palavra não se cresce, correto? Não é ler a Bíblia, é se alimentar da palavra. Vocês conseguem distinguir a diferença de ler a Bíblia e se alimentar dela? Página 18. Sem oração também nós não crescemos, nós ficamos estagnados. Nós não conseguimos ir profundo. Por isso nós precisamos se alimentar da palavra e precisamos orar a palavra. Quero incentivar você a cada dia mais a orar a palavra. Ore a palavra, ore a palavra. Tenha orações que está de acordo com a palavra. Veja as orações apostólicas. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, eu oro para que você enxergue como Ele enxerga, eu oro para que você conheça o amor de Cristo, eu oro para que você conheça a vontade de Deus, eu oro para que vocês sejam sábios. O apóstolo Paulo orava, o apóstolo Pedro orava, Jesus orou várias vezes, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Precisamos orar a palavra. Sem oração, conforme a palavra, não tem de maneira nenhuma crescimento espiritual. E o quarto ponto aí, uma vida cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo já está e ele não é dado a conta gotas. O Espírito Santo já está. Não peça para Deus derramar mais o Espírito sobre a sua vida, porque Ele já fez isso. Tá? Canções lindas aí, né? Derrama o teu Espírito. Lindas as canções. Mas Deus já fez. Deus já derramou. Deus já deu. Agora nós precisamos de nos encher. Que esta vida de Deus transborde e seja revelada. Ok? Vamos para a página 21 e 22. Página 21 e 22. Nós precisamos saber, irmãos, o que nos atrapalha no crescimento espiritual. Nós precisamos discernir em nós mesmos aonde ainda somos meninos na fé, aonde ainda precisamos crescer. Nós precisamos identificar os sinais de meninice. Então, 1 Coríntios 13:11, aí, ó, primeiro versículo. Quando eu era menino, falava, sentia
e discorria. São três coisas de menino: falava, sentia e discorria. Por isso que a cada dia mais alguém que está amadurecendo não fica nessa eu senti de Deus, eu senti de Deus. Não, a pessoa madura, ela não sente mais de Deus, ela entendeu de Deus. Entendeu? Ela percebe no Espírito. Então tem uma diferença aí de sentir a vida zoe fluindo e de sentir aquilo que eu acho que deve ser e que não deve ser. Não, eu entendi. Falava como menino. Por isso nós precisamos aprender a falar cada dia mais de acordo com essa verdade presente que é Cristo. Preciso aprender a falar. E eu tenho me corrigido, porque são 30 anos falando coisas que não estão de acordo com a verdade presente, não estão de acordo com aquilo que o Senhor está falando. E eu preciso aprender, estou me corrigindo. Vamos aprender a falar de verdade aquilo que nós precisamos falar, tá? E nós precisamos discorrer, pregar, anunciar o Evangelho, falar uns com os outros de maneira mais amadurecida, não séria, não dura, porque maturidade não tem a ver com dureza, nem sinal de rigidez, viu? Jesus brincava com as crianças, Jesus atendia a todos. Então maturidade não é questão de agora sou maduro. Não, maturidade é quem é maduro sabe brincar na hora que sabe brincar, na hora que tem que brincar. Não fica falando bobagem toda hora. Não fica brincando toda hora. Sabe os momentos, sabe como abordar as pessoas, sabe como fazer, sabe como entender. Tem hora para todas as coisas. Entendeu? Então precisamos entender. Então quando cheguei a ser homem, o apóstolo Paulo falou, acabei com as coisas de menino. Então nós precisamos aí na segunda parte aí, ó, a parte difícil, atuar como criança, tá vendo aí? Na página 21, segundo ponto, alguns traços que devem ser controlados e dominados. O desafio da vontade, os compromissos superficiais. Pessoas se impressionam com personagens, perigo da idolatria, desviam-se facilmente. Essa é uma realidade da maioria das igrejas locais. Nós precisamos saber o que atrapalha alguém de crescer espiritualmente. Quais são os traços de meninice, de criancice? Esses são alguns, ó. Tá bom? Vamos aí, página 31 e 33. Olha como é que eu fui legal de novo. 31 e 33. 31 a 33. Tá? Ah, desculpa, é que eu estou vendo aqui, essas são as páginas da pastora Leile. E página 29, então ela vai... 21 e 22. Deixa eu voltar lá, desculpa. 21 e 22. Vamos lá, 21 e 22. Isso mesmo. E eu coloquei aí para você... anotar na sua apostila, não sei se você anotou, as características negativas das crianças em Cristo, aquelas que deveriam estar amadurecendo e são crianças. Eu pedi para você anotar, não está na apostila, tá? Quais essas características? Egoísmo, irritação, descontrole. Tudo que eu peço para você anotar, anota, porque é possível que caia na prova. Durante as nossas aulas, tudo que eu pedi para você anotar, eu estou botando um adendo e quero reforçar isso, tá bom? Então aí vai falar, né, o desafio de lidar com essas pessoas. Essas pessoas têm uma vontade, são voluntariosos, né? Tem compromissos superficiais, fácil de impressionar. E aí já falamos aí, mas não quero citar profundamente isso não. Então agora sim podemos, a pastora Leile vai revisar a página 29, 31 a 33. Eu quero agora pular para a página 39. Pular para a página 39, vamos lá. A
página 39, eu espero que você tenha feito a lição. Eu espero que você tenha feito a lição que eu pedi para você fazer. Inclusive está passando aí hoje a chamada. Vamos botar para passar. E a tarefa que você vai colocar, se fez ou não, é assistir a palavra do Gustavo Lara, ok? Que eu falei e depois até enviei para vocês, tá bom? E aí, em cima disso, existe uma pergunta na prova para você discorrer a respeito dessa pregação, tá? Então é a tarefa da lição número 13, tá bom? Já estou dando uma colherzona de chá bem grande, desse tamanho assim. Então todas as tarefas que eu pedi para você fazer, faça. Pode ser conteúdo também de prova. Então eu quero revisar isso com vocês, essa mentalidade que vem de Deus, porque na página 39 está falando de renovar a nossa mente. E nós precisamos saber que a palavra de Deus vem para renovar a nossa mente. Nós precisamos ver nossos pensamentos sendo renovados. Nossa mente precisa ser renovada. Senão nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom, querido? Falamos bastante sobre isso, tá certo? Vamos agora à página 45 e página 46. E no meio da página está aí: quais são os benefícios de uma vida de intimidade com Jesus, que estão embutidas aí nestes versículos aí, ó. Então João capítulo 15 é um texto que a gente precisa reforçar. É um texto que Jesus está pregando sua última mensagem praticamente. Quais são os benefícios de uma vida de intimidade? Está aí, ó, uma vida frutífera, a companhia dele, página 46, resposta às nossas orações, alegria e amizade genuína com ele, né? Com ele, tá bom? Página 50, vamos lá. Nós falamos nessa aula do quão é importante congregar. Está vendo aí na página 50, no meio da página? Benefícios de congregar. Isso aí eu quero ressaltar com vocês. E essas coisas não são nada daquilo que vocês não têm ouvido o tempo todo aqui na Reviver, né? Benefícios de congregar. Você precisa saber falar para as pessoas quais são os benefícios que temos em congregar, tá bom? Então tá aí, ó, toda essa parte aí vai falar desses benefícios, tá bom? E página 48 a 51, nós vamos voltar um pouquinho, página 48 a 51, tá bom? Que vai terminar a apostila falando a respeito do crescimento espiritual. Crescimento espiritual, olha lá, o primeiro item, lá em cima, na página 48. O crescimento espiritual é primordialmente um processo de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Ok? Página 49. O crescimento espiritual se reflete em todos os aspectos de nossas vidas. Aí está discorrendo mais algumas coisas. Número 7 aí da página 49. O crescimento espiritual acontece dentro de um contexto social. E nós frisamos bastante que crescimento espiritual, irmãos, tem que ser visto dentro da sua casa. Se o crescimento espiritual não estiver afetando o nosso contexto social, nós não estamos crescendo espiritualmente. Nós podemos crescer até financeiramente, mas não socialmente, influenciando espiritualmente a nossa casa. Testemunho mais difícil de dar é dentro da nossa casa. Tratamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, tá? Com os nossos irmãos. Isso é um testemunho forte. Então o crescimento espiritual acontece também dentro desse contexto social. Lá no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola. O que adianta um adolescente estar aqui todo domingo e na escola de segunda a sexta
ser um encapetado? O que adianta? Fala para mim. Né? Estou falando isso porque minha filha estuda na Adventista. E tem muito menino que fala que é crente, a menina fala que é crente, mas de segunda a sexta apronta todas. Fiz até efeito sonoro para vocês. Então o que adianta estar aqui no salão todo domingo? Não adianta nada. Então não está crescendo espiritualmente. Ok? Então vamos aí, página 51, terminando. Pastora Leila já se aproxime. Essa é uma coisa que eu quero frisar bastante, é a frustração, sofrimento e desafios são elementos essenciais para o crescimento espiritual. Na maioria das vezes, irmãos, os momentos que nós vamos mais poder crescer, não é que vai crescer, nós podemos crescer quando passamos por alguma frustração. Frustração está aí na página 51, sofrimento e desafios. Passamos algum tipo de sofrimento, né? E continuamos firmes. Não deixamos as frustrações com os irmãos nos atrapalhar de crescer. Você sabia que tem muitas pessoas que se decepcionaram com o pastor e hoje não estão mais congregando porque se decepcionaram com o pastor, com o diácono, com o líder? Ou seja, deviam usar aquilo para o seu próprio crescimento e se barraram naquilo. Então, não vamos ficar livres de frustração, não vamos ficar livres de sofrimento, nem dos desafios. Podemos crescer através deles, ok? Aí a gente pode usar aquele texto: tudo posso naquele que me fortalece, amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados e queridos, todos vão tirar 10 no que depender de mim, tá joia? E a pastora Leila vai terminar agora a parte dela, que é pouquinho, e eu creio que semana que vem todos vocês tirarão 10, tá joia? Um grande beijo para vocês, pastora Leila. Prometo ser breve. Vocês estão nas minhas mãos. Deixa eu ver aqui. Vamos então lá na apostila Reconciliados em Cristo, na página 41 e 42. Ali na página 41, a necessidade de entender. Então a gente tem falado muito sobre por que nós precisamos, como corpo de Cristo, crescer, por que nós, como corpo de Cristo, precisamos entender. Então, qual a necessidade que nós precisamos, por que de entender? Então, a necessidade de entender. Entender nos alinha com Deus. Pulando ali o versículo, entender e conhecer a Deus nos permite saber quem Ele é e o que Ele já fez e o que está fazendo agora. O Senhor disse: o que me entende e conhece, saberá o que eu faço. Então, a necessidade de entender e de conhecer. Ok? Então, qual a diferença dessas duas coisas? Entendê-lo é o princípio de conhecê-lo, é compreender o que ele fez e por que fez, e é viver alinhados com ele a sua vontade. Então, lembra que na minha aula eu citei aquela questão de Moisés, que conhecia a Deus, viu a Deus face a face, mas não entendeu o que Deus estava querendo fazer. Então, as duas coisas elas precisam andar juntas. Lembra que o Senhor falou para ele, fala com a rocha, e ele foi lá e ele feriu a rocha, porque ele não entendia o propósito que Deus tinha naquela simbologia dele falar, ao invés de ferir. É isso, né? E aí ele não santificou Deus corretamente diante das pessoas, ele não representou a Deus diante dos israelitas bem, porque ele não entendia aquilo que Deus estava querendo revelar. Então, entender e conhecer é muito importante, ok? Falamos também do profeta Natan, que lembra que Davi falou: eu quero construir o templo. Aí Natan falou: que legal que você quer, que bacana, isso é de Deus, com certeza é, porque é uma coisa boa, e Deus não tinha nada a ver com aquilo.
né? Porque o propósito de Deus não era que Davi construísse, era que Salomão construísse, ou seja, conhecia e não entendia, ok? Então é necessário nós termos, compreender essas diferenças e entender por que nós precisamos crescer em entendimento. A chave de crescer em entendimento, que fala ali, é a humildade. Que quando nós estamos humildes, nós estamos sensíveis à voz de Deus e somos simples de coração e podemos estar abertos para poder entender aquilo que o Senhor quer de nós. Passando lá para 42, por que entender é tão importante? Porque existem maus entendidos que podem se tornar verdade para nós. Podemos gastar anos arrastando o mal entendido, crendo que é uma verdade, e isso acontece por não ter entendido. Você lembra que eu falei da imaginação? Que a gente fica imaginando as coisas, Deus fala uma coisa, a gente imagina uma outra coisa diferente, ou seja, isso não é entender aquilo que Deus quer fazer. Beleza? Ou quando tu imagina que Deus falou, que é pior ainda. Beleza. Dessa, então, aqui vai vir uma das perguntas, tá? Vai cair na prova. Agora vamos lá para crescimento espiritual. Na página 29. Lembra que a gente falou da síndrome do Peter Pan, né? Que morava na terra do nunca e queria ser criança para sempre. Vocês lembram disso? Então, o porquê disso? Porque existem algumas razões pelas quais nós resistimos a amadurecer. Então, ele fala ali no segundo parágrafo: a vida cristã é semelhante a um barco que navega mar adentro em águas profundas, onde temos necessidade de arriscar. Deus não nos quer nas margens. Aí ele cita ali os 3 R's positivos, que é o risco, a responsabilidade e a recompensa. E o R negativo, a resistência. Então, quais são as razões pelas quais muitas vezes nós resistimos a amadurecer? Ele fala ali, 3 razões ele nos dá ali. Nós somos, primeira razão, está muito rápido? Está dando para acompanhar? Somos criaturas de hábitos. Ou seja, somos propensos a sustentar o que nos causa segurança, deixando de lado tudo que seja arriscado. Então, para a gente romper com coisas novas, tudo aquilo que tire a gente da zona de conforto, é uma resistência para a gente poder avançar em maturidade. Lembra que eu citei de Daniel, que Daniel assumiu os 3 riscos, né? Ele se arriscou quando ele estava lá orando, quando foi lançado o decreto, lembram? E ele falou, não, eu vou continuar, abrir a janela, orando. Ele assumiu a responsabilidade do risco e depois ele teve uma recompensa, que por causa dele não ter resistido a isso, ter assumido os 3 R's positivos ali, ele teve uma recompensa que por causa da maturidade dele, a nação toda de Israel ficou conhecendo o Deus de Daniel, ok? Outra razão pela qual nós resistimos a amadurecer: queremos um salvador e não um dono. É muito fácil aceitar a salvação, mas sustentar uma vida separada para Deus é mais difícil. Então a gente quer só um pedaço da coisa, mas a gente não quer que ninguém seja o nosso dono. Aí eu falei do avô, da avó, né, que os avós eles só mimam os netos, só sabem dar as coisas, mas na hora de corrigir, na hora de disciplinar, realmente é quem é dono do filho, que é o pai e a mãe. Beleza? Passando lá, terceira razão: não liberamos nosso potencial máximo. Isso acontece quando nos comparamos com outras pessoas menos maduras, né? Então, às vezes a gente está no ambiente de corpo, a gente olha aquele irmão que, não, aquele ali é muito pior que eu tô bem. Né? Então a gente mede o nosso crescimento pela vida dos irmãos. Isso é uma razão pela qual nós resistimos a amadurecer. Então, nós não podemos ficarmos tranquilos e temos que sempre ter dentro de nós isso, que queremos ser mais parecidos com o Senhor. Devemos nos pressionar até chegarmos à transformação, pois se ficarmos conformados com o que é bom, nunca chegaremos ao que é melhor. Ok? Vamos lá agora pular para a página 31. Isso.
Jesus, essa história, de todos os sinais e etapas na vida de Cristo, na maturidade de Cristo. Então nós vamos pincelar essas etapas. Então, 7 sinais da maturidade de Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu, cresceu, morreu. Então a gente vai pincelar rapidamente essas etapas. Primeiro sinal da maturidade de Cristo, de Jesus, era o sinal do estábulo. Então a gente falou desse sinal, comentando um pouquinho dele, que não interessa a sua origem. Jesus nasceu lá no meio das vacas, no meio do esterco, num lugar ruim, né? E ele se tornou, e ele superou esse sinal. Então ele fala, não importa se nós nascemos no meio das vacas, isso é apenas circunstancial. Ou seja, não interessa a condição que eu e você chegamos à terra, se queremos ser maduros, devemos ser como Cristo. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele superou a sua circunstância e atuou com base no propósito do Deus eterno. Foi da manjedoura para a glória. Esse é o sinal do estábulo. Então aí você pode ver ali os exemplos, que isso anula os complexos de inferioridade, né? Quando às vezes, você não conhece meu passado, você não conhece a minha família, você não sabe quem eu fui, a história que eu tive. Então, a pessoa que avança em maturidade, ela consegue vencer essas coisas porque existe já o remédio para ela. Lembra que eu falei que Deus não tem pena de nós? Ele tem misericórdia. Misericórdia é diferente de pena. Misericórdia de Deus é o coração dele na nossa miséria, e o coração de Deus é Cristo. Amém? Então, passando lá para 32, outro sinal, sinal da oficina da carpintaria. Então, antes de Jesus ser um ministro, ele foi um carpinteiro, por mais ou menos 30 anos. Levou uma vida comum, silenciosa, sem popularidade, sem reconhecimento. Jesus nunca viveu uma vida dupla. Ele era tão santo como carpinteiro, como bom carpinteiro. Então, aqui esse sinal da carpintaria, ele fala que a gente não pode ser um bom cristão aqui no ambiente de corpo e um péssimo cristão, um empregado, um trabalhador que não seja responsável e excelente naquilo que faz. O sinal da carpintaria é um equilíbrio entre o que se prega e o que se vive. Falando aqui da nossa vida, principalmente a nossa vida secular. Beleza? Sinal do deserto. Ninguém pode amadurecer na vida cristã se não passar por desertos. Glória a Deus. Não há como amadurecer a si mesmo se não travarmos batalhas sangrentas com Satanás. Sempre vai haver confronto. Então, aqui a gente falou dos caprichos, que Jesus foi tentado, e a palavra de Deus diz que o Espírito o levou ao deserto. Olha que interessante. Às vezes a gente acha assim, estou passando, mas às vezes o próprio Deus nos dá o deserto para que a gente possa vencer esse sinal e poder avançar no reino. Tá? Então, você pode ler também mais um pouquinho profundamente sobre esse sinal. O sinal dos milagres. Para amadurecer é necessário ver milagres. O milagre marca a diferença entre uma vida que vai amadurecendo e outra não. Então a gente falou desses milagres no sentido da gente ver uma pessoa que está sendo transformada sobrenaturalmente por Deus. Não só no milagre do pão, do peixe, de coisas externas, né? Porque você vê uma pessoa romper com um sinal do estábulo e ver, é um milagre, né? Então eu conheço pessoas que tinham tudo para não ser nada, porque tem histórias terríveis, veio de lugares terríveis, e você vê a pessoa sendo estabelecida na vontade de Deus, feliz, alegre, curada, com a vida fluindo. Isso é um milagre. Então esse sinal também é importante e estava presente na vida de Cristo. Seguindo, o sinal da sinagoga. Uma pessoa madura sempre busca o templo, separando-se de costumes pagãos e mundanos. Então aqui, o templo, a gente pode colocar no sentido assim, a comunhão uns com os outros. Quem é maduro sempre está relacionando, sempre quer estar junto, sempre é constante em estar se reunindo uns com os outros para aprender sobre a palavra. E aí ele coloca ali, os cristãos domingueiros sempre andam com infantilidades devido à pouca assimilação da palavra em suas vidas. A palavra-chave desse sinal é a comunhão uns com os outros. Outro sinal, o sinal da cruz. Então, Jesus passou por todos esses sinais, amém? Não é esse sinal da cruz, Carlinhos. Você está fazendo, né? O sinal da cruz é um sinal de humilhação, de entrega à vontade de Deus.
É um ato de obediência total aos propósitos divinos, ou seja, uma dependência absoluta à soberania de Deus. Esse sinal deve estar em toda pessoa que quer amadurecer. Você vê uma pessoa madura, uma pessoa que morre. Uma pessoa que está sempre humilhada, que sempre está disposta a perder, que sempre está disposta a se humilhar. Isso é um sintoma muito grande de maturidade. Ok? E o último sinal, o sinal da tumba aberta. Então a gente até brincou aqui, né, que Jesus poderia ter saído da tumba com raiva. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer, com ódio, com rancor, ou querendo vingança. Até brinquei com aquela música, quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Mas quando vê você na bênção vai se arrepender. Então, que existe muito isso. Às vezes a pessoa passa por dificuldade, agora vocês vão ver, superei, né? E não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele saiu dali, é interessante que Jesus cita ali nas passagens, nas escrituras, que ele fala, chama os meus discípulos e a Pedro. Eu achei muito lindo isso, porque eu acho que Pedro nem se considerava mais discípulo de Jesus por ter negado a Cristo, né? E Jesus fez ele teve a questão de poder citar Pedro ali. Ele revelou o coração dele, o sinal da tumba aberta, ou seja, totalmente humilhado, totalmente cheio de amor. E passou por tudo, foi abandonado, foi deixado para trás, foi negado, e ele, mesmo assim, permaneceu com esse testemunho de amor, porque ele é a verdade e o próprio Deus. Amém? Então, esses são os sinais da vida de Cristo, maturidade da vida de Cristo. É a minha parte. Ficou fácil, né, gente? É isso aí, pessoal. Então, semana que vem estamos aí, tá bom? Para a gente fazer essa prova bem feita, ok?